eu queria levantar alguns pontos para o nosso debate, para a nossa reflexão. Primeiro que, do ponto de vista de uma análise mais geral, o debate em torno da TV pública e da TV privada não é nada diferente do debate em torno da universidade pública, universidade privada, da empresa pública de uma maneira geral e a empresa privada, e aquilo que se coloca, aquilo com que se adjetiva a TV pública, alguns setores adjetivam a TV pública exatamente o mesmo tipo de adjetivação que se faz de outros campos públicos de atuação, a coisa da ineficiência, da chatice, da falta de profissionalismo. É chato por causa disso, porque não tem tantos efeitos especiais, porque não sei o que. E, evidentemente, isso para enaltecer as vantagens e o valor do campo privado, que eu não tenho nada para desvalorizar, mas são apenas coisas inteiramente diferentes. Quer dizer, aquilo que ocorre no setor privado e que ocorre no setor público, seja na universidade, seja na TV, seja na empresa, passa por filtros diferenciados. E isso estabelece toda a diferença. A gente ainda busca, e eu acho que esse é um caminho que não é trivial, responder no sistema público as mesmas perguntas, e como se faz como se equaciona essa fórmula da oferta e da demanda. E aí a gente tem já algumas questões aqui colocadas pela AMBA, por exemplo, as definições com relação à produção para a população infantil, a fórmula e as pistas de fórmulas que a TV Brasil começa a adotar, e como é que ela está construindo a sua programação, enfim, que são fórmulas que partem de uma percepção da realidade que não está filtrada pela necessidade de vender, de vender. Tampouco um produto, seja ele material, seja vender facilmente uma ideia, que eu também acho que não é o caso, mas colocar temas para serem não facilmente digeríveis, mas para serem servirem de entretenimento, servirem de reflexão, e portanto serem de alguma maneira úteis na nossa formação e na nossa cidadania. Por fim, eu acho que estou terminando o meu tempo, eu queria colocar a questão do financiamento, que eu acho que é uma questão absolutamente delicada, porque a outra equação com que se trabalha normalmente, e todas nós trabalhamos com isso é montado, incorporado na nossa forma de pensar, é que quem financia manda, quem paga demanda, e quem paga pode. E, portanto, sempre há, no caso da TV e do sistema de comunicação pública, se quem paga e quem financia majoritariamente se o governo ou os governos, são eles que mandam e determinam. E, na verdade, a gente está partindo de um suposto que é o oposto daquilo que a gente quer discutir com o público, porque, na verdade, quem paga e quem financia somos todos nós. Ou seja, quando o governo
e através dos instrumentos governamentais que se disponibilizam os recursos para o financiamento da TV, da rádio, enfim, do instrumento de comunicação público, quem está pagando é exatamente o admirável público através dos seus impostos e, portanto, a TV pública é nossa, ela não é do governo e tampouco é de ninguém, porque essa é a outra questão complicada do público. Ela tem dono sim e os donos somos todos e todas as cidadãs que pagamos os nossos impostos e, portanto, contribuímos com o seu financiamento. E tem que ser assim. Por quê? Porque se não for assim, o sistema terá que se submeter aos mesmos filtros que o sistema privado. Porque aí sim haverá donos determinados, muito embora a concessão seja pública, mas para a sobrevivência através da propaganda acaba-se tendo, quer dizer, os filtros que determinam, portanto, a demanda e a oferta. Eu digo que os sistemas públicos, eles, além de terem a obrigação, o dever, a missão de ofertarem entretenimento de qualidade, elementos formativos importantes, discussão sobre cidadania, tem o papel de fazer, evidentemente, aquilo que não se faz no sistema privado. Como eu dizia na universidade, quando eu estava na universidade, sobre as editoras universitárias, que são as editoras públicas. A gente tinha a obrigação de publicar aquilo que as editoras comerciais não publicam, porque não são facilmente compráveis, ou porque, por exemplo, são obras às vezes até que ficam muito caras e que se fossem ser vendidas não haveria preço comercial para que elas fossem vendidas e, portanto, tinham que ser subsidiadas pela universidade, sim, e as editoras venderem a um preço, quer dizer, que muitas vezes era abaixo do custo daquela obra, mas nós tínhamos esse dever, como tem, da mesma maneira, e é por isso que tem que ser os mecanismos de financiamento têm que ser esses. Evidentemente, também concordo com as companheiras da mesa que quando a gente fala em financiamento, a gente tem que falar de financiamento de verdade, com recursos suficientes para que o padrão de qualidade ele possa corresponder às exigências de um público qualificado e de um público que tem exigências, e mesmo aquele que não sabe que tem essas exigências. Eu queria terminar repetindo o Gil, uma vez numa reunião ministerial, o Gil lembrou uma frase que está numa música dele, e foi muito interessante que, na mesma hora, 90% dos ministros anotaram o que o Gil estava falando. Aliás, ter o Gil era um luxo, porque de vez em quando fazia umas coisas dessas e acordava todo mundo. E ele, a respeito de a questão do financiamento, a questão da cultura, o que era, o que não era, o que precisava ser financiado, não precisava, ele disse: olha só, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que ele não sabe. E é isso que eu acho a respeito da qualidade e de termos uma qualidade no nível de exigência do povo que sabe o que quer e daquele povão todo que quer o que ainda nem sabe o que quer. Muito obrigada.